estão buscando viver num mundo melhor e transformar o seu mundo num mundo melhor. A gente conversa com muitas pessoas, né, na nossa escola, no nosso dia a dia e nossos atendimentos, e a gente percebe que a humanidade como um todo, as pessoas estão passando por dificuldades de se encontrar, se enxergar. Mas isso não deve ser visto como algo recente. Desde quando o ser humano começou a refletir sobre a própria experiência de vida, esses questionamentos acontecem. O que é ser humano? Como agir na vida, na natureza? A gente nasce numa natureza que já existe e a gente precisa aprender a lidar com ela e descobrindo todo o potencial que ela pode nos permitir experienciar em vida. Né? Quem acredita que a gente vem aqui para ter uma experiência como se fosse uma escola, uma dimensão escola, está sempre tentando estudar, aprender para passar de ano, né? Passar para a fase seguinte. E o que é passar para a fase seguinte? É conseguir transcender essa materialidade ou essa realidade para se transformar em algo mais. E para isso nós temos estudos, nós temos relatos de experiências de inúmeras pessoas que passaram por esse planeta e deixaram esses relatos descritos de alguma forma, ou por tradição oral ou por tradição escrita, que é bastante recente no nosso mundo civilizado, digamos assim. Então as escrituras sagradas, elas são uma ótima referência para nós iniciarmos a nossa exploração, mas é importante a gente ter consciência de que esse estudo ele nunca termina. O fato de essas escrituras tradicionais já estarem estabelecidas e terem um conhecimento riquíssimo, não quer dizer que a gente não possa descobrir algo novo na nossa experiência humana. E isso é bastante importante ter em mente, porque a humanidade, como experiência, ela está em constante transformação, se descobrindo a cada dia algo novo em relação a si mesmo, em relação à vida. Então o tema que eu vou trazer hoje para o nosso podcast é relacionado a religião e espiritualidade, no sentido de que a gente precisa entender o que é religião e o que é espiritualidade e saber nos colocarmos nessa busca usando uma conceituação mais próxima de da verdade das palavras, né? E entender o que significa religião no nosso contexto sociocultural hoje, mas a gente vai tentar abordar isso trazendo de uma visão mais dogmática, voltada para a fé, para a crença, levando para uma busca espiritual de fato, que aí a gente entra no tema da espiritualidade. A espiritualidade, ela já abarca um outro tipo de experiência. Mas vamos devagar, então, nessa nossa conversa de hoje. Espiritualidade é religião? Não necessariamente. A gente pode ser guiado através de uma religião e termos experiências espirituais dentro dessa busca religiosa. Mas a religião, ela tem uma outra conotação nos dias de hoje. A palavra religião, ela tem na sua raiz o sentido de religar. Então ela vem do latim religare. Se religar ao quê? Religar a nossa experiência, com algo que teoricamente já foi ligado em algum momento e não está mais ligado nos dias de hoje. Então a busca da religião seria se religar a esse algo transcendental, superior, ou o nome que a gente quiser dar dentro da nossa visão espiritual. Então, a busca de se religar significa que nós estamos desligados, ou nós fomos desligados da fonte original. Dentro das religiões tem a noção de Deus, e Deus é bastante relevante esse conceito para orientar as religiões. Então, a busca religiosa, ela passa por grupos conscienciais, grupos de pessoas que decidiram, por afinidade conceitual, trilhar uma caminhada onde existe uma cartilha, onde existe uma série de conceitos, uma série de leis ou dogmas, mas a figura
principal dentro das religiões é a figura da pessoa que está passando a mensagem, e cada religião tem um nome diferente. Na nossa cultura cristã, a gente tem a figura dos padres, dos sacerdotes, dos pastores. São figuras que teriam uma sabedoria sobre esse conhecimento e sabem passar essa sabedoria para os seus fiéis, para que os fiéis possam se orientar nas suas atitudes na vida. Mas não necessariamente a ritualística ou o caminho religioso te leva para uma experiência espiritual. Pode acontecer. Aqueles momentos durante um culto ou durante grupos, né, reuniões dos grupos, onde a gente consegue experienciar um contato com esse Deus ou essa divindade, ou esse algo maior, mais profundo, que vai fazer uma transformação na nossa vida. Mas a maioria das pessoas não chegam a ter essa revelação ou esse contato com o divino. Então elas se orientam na vida através dessa cartilha religiosa, utilizando essa cartilha para orientar as suas decisões perante a vida. Mas uma característica principal das religiões institucionais que nós temos hoje, ela se baseia muito na fé. O que é a fé? A fé é acreditar em algo que eu não experienciei. É acreditar em algo que outra pessoa está dizendo para mim que é daquele jeito. E não necessariamente me ensina a buscar essa experiência, mas nos limita a viver através dessa cartilha. Então a gente tem na nossa história mais recente, digamos, últimos 1000 para 2000 anos, diversas cartilhas religiosas e institucionais que dogmatizaram o conhecimento espiritual. E toda vez que a gente dogmatiza a experiência espiritual, a gente limita essa experiência. Então, nas tradições orientais, toda vez que se tenta explicar, por exemplo, a criação, o universo, ou esse contato com algo maior, universal, a própria existência, se evita dar nomes ou definir características. Por quê? Porque toda vez que a gente define algo, que a gente dá nome ou um adjetivo para alguma questão, a gente está limitando o potencial infinito daquela mesma questão. É uma abordagem mais filosófica, né? Que muitas pessoas têm dificuldade ou às vezes até preguiça de refletir a respeito. Mas toda vez, por exemplo, que a gente diz que Deus é amor, do outro lado, ao mesmo tempo que a gente está definindo um ponto, a gente está negando infinitamente as possibilidades desse mesmo Deus. Então as tradições mais ancestrais, elas entendem que existe um algo maior, que existe um mistério, né? As tradições xamânicas norte-americanas chamam de o grande mistério, quando se fala sobre a criação, a existência. Porque eles entenderam que esse grande mistério é algo incognoscível, é algo muito fora da nossa capacidade de entender. Nós somos limitados, né? A nossa cognição ela vai até certo ponto, mas tem questionamentos, tem perguntas que surgem que nós não temos capacidade ainda de responder. Só que essa falta de ancoramento nessas questões mais profundas faz com que esses questionamentos sejam respondidos à medida do tempo por algumas pessoas que de repente tenham uma aproximação ou uma abertura espiritual um pouquinho maior, mas acabam usando desse conhecimento para dominar ou liderar grupos através de uma roupagem religiosa de religação com esse algo maior. O que a gente viu na história é que se torna bastante perigoso em boa parte das vezes. No momento que eu dou as minhas ações em prol de algo maior, eu estou colocando muitas vezes o meu instinto ou o meu ego, a minha vontade pessoal, numa roupagem espiritual. E isso é bastante perigoso e a gente precisa ter cuidado para não se deixar levar por esse tipo de abordagem na nossa vida pessoal.